mais um vírus mortal surge na China. E ele é extremamente preocupante porque ele tem uma taxa de mortalidade 80% maior do que a Covid-19. As autoridades de saúde, a OMS, estão extremamente alarmadas, principalmente agora que a OMS está investigando a verdadeira origem do coronavírus, já que a China não foi e nunca será tão transparente em suas informações e relatórios. Até o momento que eu faço esse vídeo, segundo o relatório oficial apresentado, uma única vítima morreu e quem teve contato com esse homem está de quarentena. O vírus é preocupante, ele é conhecido como o vírus do macaco ou simplesmente herpes B e ele causa sintomas extremamente desconfortáveis em suas vítimas, podendo matar pouco tempo depois, assim como o Covid. Porém, a taxa de mortalidade desse vírus é muito superior à da Covid-19. E não é à toa que o mundo agora está alarmado. Mas que vírus é esse? Estamos correndo o risco de sofrer uma outra pandemia? Bom, falando nisso, eu não sei se vocês chegaram a ver esse vídeo que eu produzi aqui há mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses atrás. Eles vão parar o planeta de novo. Vem aí nova e pior pandemia. Não é fazendo alarme, não. É apenas pegando fatos, pegando dados e fazendo conjecturas realistas. Pois existe uma possibilidade real disso que nós estamos vivendo continuar acontecendo ou acontecer novamente de forma pior. Quem acompanha o canal já deve ter lembrado desse vídeo, tá? Se você não assistiu, eu vou deixar o link aí na descrição. Caso você não tenha sido notificado do meu último vídeo, tá? Foi esse aí. Seu celular pode estar sendo invadido. Um spyware chamado Pegasus está infiltrado em vários celulares do mundo, principalmente no sistema iOS, tá? Inclusive, muitas figuras públicas conhecidas no planeta tiveram seus celulares invadidos por esse spyware e existe todo um contexto político, geopolítico e extremamente intrigante por trás disso. É um serviço de espionagem que está afetando vários celulares no mundo e pode estar no seu. Enfim, é interessante que você veja esse vídeo, eu vou deixar o link aí na descrição caso você tenha perdido. É importante que você assista. Se eu fosse você, eu assistia. Principalmente você que pode ter algumas coisas comprometedoras no seu celular. Vale lembrar que para esse vírus pegar os seus dados, você não precisa, por exemplo, ter subido essas fotos ou essas mensagens na internet. Basta que essas informações estejam no seu celular. O link vai estar aí na descrição. Bom, enquanto o mundo está lutando contra a pandemia de coronavírus ainda, uma nova infecção foi relatada agora na China, como eu falei. Um veterinário de Pequim foi infectado com o vírus depois de dissecar 2 macacos mortos no início de abril. Vale lembrar que esse vírus ele não é novo, ele não surgiu agora. Mas o que está preocupando as autoridades de saúde é a forma como ele evoluiu para se transmitir de uma maneira tão fácil para o ser humano. O que preocupa também é que, dentro do costume alimentar da China, os chineses têm o costume de comer cérebros de macaco, carne de macaco. Como é que ninguém foi infectado com esse vírus antes, já que eles comiam carne de macaco o tempo inteiro? Logo, chega-se à conclusão de que o vírus passou por alguma espécie de mutação, ou que talvez pode acontecer aí, segundo a desconfiança de alguns, né? E eu particularmente também confesso que estou começando a ficar desconfiado, né? De que o vírus pode ter sido ali de certa forma levado para laboratório para ser estudado e coincidentemente ou por acidente passou para alguém, enfim, a mesma coisa do Covid, segundo o relatório agora da OMS, da possibilidade do vírus ter vazado de fato do laboratório, segundo a OMS, não proposital, foi um acidente, segundo a OMS, tá? E se isso for comprovado, né, toda a análise, toda a minha desconfiança de que o vírus tenha sido evoluído de forma natural cai por terra, assim como a desconfiança e a análise de muitos outros cientistas. E eu não tenho problema nenhum em dizer, pessoal, olha, eu cheguei a uma conclusão errada. Me apeguei a dados científicos de pessoas renomadas que falaram com propriedade sobre o assunto, fiz uma análise, me apeguei a outras epidemias e cheguei a essa conclusão.
Mas todo mundo erra, eu também posso estar errado, por que não? No entanto, eu gosto de trabalhar sempre com os fatos, e o fato é, antes mesmo da pandemia de coronavírus começar no planeta, ainda em 2019, eu já estava falando sobre o que estava acontecendo na China, sobre o que estava acontecendo em Wuhan, que o governo da China estava abafando e que isso se tornaria uma pandemia global. Quem me acompanha aqui sabe. Então, eu não trato nada aqui com desonestidade intelectual. Assim sendo, meus amigos, esse vírus agora, chamado herpes B, apelidado de vírus do macaco, está deixando as autoridades de saúde preocupadas por conta desses detalhes que eu passei para vocês. Ora, se o vírus evoluiu do macaco para passar para o ser humano, logo, as pessoas que comem carne de macaco já deveriam estar contaminadas. E por que somente agora se manifestou? Ora, alguma coisa de errado tem aí. E justamente da China, perceba, um outro vírus chamado, não é um vírus, é um patógeno, né? Chamado fungo negro, começou a se espalhar dentro da Índia, que é um país, pensa um pouquinho comigo, que é um país que está aí no ranking, né, para se tornar uma das maiores potências do mundo. A China é considerada uma das maiores potências do mundo. Ambas estão ali em competição contra os Estados Unidos. Ambas são as nações mais populosas do planeta Terra. E justamente desses países, dessas nações, que surgem esses vírus mortais com potenciais epidêmicos e pandêmicos. Ora, alguma coisa de errada pode estar acontecendo e eu espero que a OMS chegue à verdade o quanto antes e que essa verdade seja externada para o mundo. Bom, o que se sabe até agora sobre esse vírus, tá? É que ele tem sintomas muito fortes, como náusea, dor de cabeça, enfim. Outra coisa é que esse vírus, segundo o relatório que foi apresentado até o momento, né? Ele é possivelmente uma evolução de espécie para espécie. A mesma coisa que aconteceu com o coronavírus. Coronavírus não é um vírus de agora, é um vírus antigo que passou por uma mutação ou uma evolução, seja sintética, seja natural. Ok? E o vírus que causou a gripe espanhola passou pelo mesmo processo, só que de forma natural, segundo os relatórios. O vírus passou do porco para a galinha, da galinha para o ser humano e virou aquela doença terrível que matou muitas pessoas de 1918 até 1920. O coronavírus foi a mesma coisa. Ele foi uma evolução, né, dos coronavírus que já existiam. E esse vírus aí do macaco, ele não era costumeiro ele passar para seres humanos e causar alguma espécie de patologia. E agora aconteceu? Se isso aconteceu de forma natural, é bem provável. Do ponto de vista científico, é bem provável. Quando você bota vários animais silvestres convivendo constantemente o tempo todo, por conta de costume alimentar, por conta de aglomeração de laboratório, seja lá o que for, um vírus passa de um animal para o outro, tem lá uma evolução, vai para outro animal, tem outra evolução, ele vai se adaptando. Então aquilo que não passaria para o ser humano pode começar a atingir a espécie justamente por conta dessas evoluções de espécie para espécie. Essa é uma explicação científica, caso isso tenha acontecido de maneira natural. A mesma coisa eu digo sobre o coronavírus, sobre o Covid-19. A possibilidade dele ter evoluído de forma natural é muito grande. No entanto, recentemente, a OMS admitiu que acidentes acontecem e de que o vírus pode ter, de certa forma, escapado, segundo o relatório da OMS, tá? Entenda, eu tenho que usar a linguagem correta aqui. Pode ter escapado acidentalmente do laboratório, alguém lá se contaminou, saiu e contaminou outras pessoas e a bagaceira estava feita. Inclusive, teve uma denúncia, eu fiz um vídeo sobre isso aqui, em abril do ano passado, se eu não me engano, né, de uma cientista chinesa que fugiu para os Estados Unidos e fez a denúncia, falando que o Covid-19, na verdade, tinha sido criado em laboratório, tal. De uma forma ou de outra, espero que a verdade apareça. Mas a pergunta é, será que nós vamos passar por mais um problema? Será que isso está sendo feito de propósito? E as coisas que estão acontecendo estão sendo meio que maquiadas para parecer de certa forma, acidente? Tem outra teoria também.
será que, ao ver o estrago causado pela Covid-19, será que alguém ligou o botão da ideia e falou: interessante, esse vírus parou o planeta? Será que podemos usar algo assim ao nosso favor? Pode acontecer, mas essa é a minha opinião e eu quero saber de vocês aí nos comentários, tá ok? Lembrando que o meu último vídeo tá aí na descrição, é importante que você assista. Esse outro vídeo aqui também, que foi produzido há tempos atrás, é interessante que você assista, o link de ambos está na descrição. No mais, agradeço a todos pelo carinho e audiência, acima de tudo pelo respeito. Fiquem sempre com Deus, sayonara, shalom, tchau, tchau.